Será feriado. Então nós voltamos de hoje a dia 19. Eu agradeço a presença de vocês. Vocês são a razão da aula. E espero poder transmitir nessa noite o final dessa parte 8, que fala do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. São aulas pesadas, difíceis, mas se forem bem assimiladas, darão a você todos um embasamento lógico e muito racional para lidar com os espíritos. Então vamos pedir ao Amilcar. Senhor Jesus, amigo e companheiro, Deus nosso Pai, pedimos que nos ampare na aula de hoje, nos dê sustentação espiritual, dê a todos paz, saúde e tranquilidade. Que o percurso que nós hoje teremos seja desenvolvido também com a assistência dos espíritos mentores da casa. E a presença, evidentemente, de outros espíritos que nós já temos aqui a intuição, que são de cientistas, materialistas, desencarnados, que venham estudar um pouco sobre a vida do Espírito. Assim, em vosso nome e em nome de Deus Onipotente, damos por abertos os nossos trabalhos no dia 5 de outubro do ano 2015, pela graça de Deus. Assim seja. Então, nós estamos estudando o sonambulismo, o êxtase e a dupla vista. Como esse resumo é muito longo, foi desdobrado em 2 partes. Allan Kardec volta a falar sobre sonambulismo. E ele fala do interesse que o espírito adquire em cada existência conhecimentos e experiência, ou seja, em cada encarnação. Ele os esquece quando encarnado na matéria, porque é demais grosseira para expressar sua inteligência. Porém, ele se recorda de tudo quando é espírito, livre da densidade da matéria. Assim é que certos sonâmbulos revelam conhecimento acima do grau de instrução que possuem, e mesmo superiores às suas aparentes capacidades intelectuais. Quer dizer, certos sonâmbulos, eles dissertam, eles dão informações muito sábias, que são muito contrastantes quando eles estão lúcidos e vigios. Quando o espírito está libertado das energias que o prendem ao corpo físico, obviamente ele ganha um novo estado de consciência do espírito.
e entra em contato com os conhecimentos adquiridos em vidas passadas. Esses conhecimentos estão catalogados na sua memória, memória do espírito. Não é do perispírito, é do espírito. Então ele consegue ter acesso a esses eventos. E aí ele vai expressar os conhecimentos que ele teve adquirido ou que ele adquiriu em vidas passadas. Eu gosto de falar sobre isso porque numa das aulas nós estudamos um caso muito interessante descrito na Revista Espírita, em que havia um jovem, 14, 15 anos, com paralisia cerebral, imobilizado num leito. Ele não defecava sozinho, não fazia nada sozinho e tinha que ser alimentado na boca. Esse jovem, paralítico, né, Allan Kardec perguntou se a mãe dele permitiria que o espírito dele fosse invocado na Sociedade Espírita de Paris. A Sociedade Espírita de Paris era o núcleo de pesquisa do professor. É ali que ele trabalhava, né? Que ele tinha, sim, um contato com os médiuns da sociedade, mas vinham de outros estados, de outros países também, por correspondência. Então, na sociedade era o núcleo, o laboratório dele experimental. E a mãe aqueceu. E então fizeram uma sessão com o médium de confiança dele, e o espírito do menino, que naquele momento estava dormindo, o menino pôde sair do seu organismo deficitário e se manifestou no médium com toda a clareza. Ele trouxe informações muito importantes, inclusive sobre o estado que ele se encontrava, que decorria de ações e transgressões de vida passada, por isso que ele tinha que viver nessa condição, nessa vida. Então, houve uma série de fatos que mostraram que o espírito, mesmo numa situação, o indivíduo de paralisia cerebral, ele é lúcido, ele consegue ouvir, ele consegue ver, mas ele não consegue se comunicar. Isso é muito importante, porque nós estendemos isso aos autistas, né? Que seriam outro desdobramento desses fenômenos, não é? De transtornos mentais. Enfim, então, quando um espírito aqui, ele se desdobra, ele sai do corpo, por ocasião do sonambulismo, ele vai expressar uma série de conhecimentos, experiências que ele na carne não pode fazer. Então isso é muito importante, porque esse contraste entre o que ele diz quando encarnado e quando ele diz quando sonambúlico, mostra a existência de um ser mais inteligente, que é o próprio espírito, que é o encarnado. Então, o fenômeno do sonambulismo é muito importante para caracterizar a existência dos espíritos. Portanto, da inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo, quando desperto, nós não podemos chegar a nenhuma conclusão sobre o que ele vai falar quando estiver lúcido. Ou seja, conforme as circunstâncias e o fim que se tem em vista, ele pode expressar a sua experiência, a sua clarividência relativa às coisas presentes ou os conselhos que ele recebe de outros espíritos. Que ele fala da sua experiência, da sua clarividência, que é uma evidência mais penetrante, que ele percebe, ou também a comunicação dos espíritos que estão junto com ele. Mas podendo o seu próprio espírito ser mais ou menos adiantado, possível lhe é dizer coisas mais ou menos certas. Quer dizer, isso vai depender muito também do próprio espírito, do grau de evolução dele. Bom,
Então, esse é outro ponto importante para nós. A inferioridade intelectual do indivíduo encarnado nada depõe contra a intelectual do espírito. Isso é importante, é muito importante. São duas consciências distintas, dois níveis de percepção, memória e conhecimento. Como o professor observou, concorrem para as informações surpreendentes do sonâmbulo. Primeiro, o conhecimento adquiridos em vidas passadas, seu maior ou menor adiantamento moral e intelectual, a clarividência que ele tem da vida presente e os conselhos recebidos de outros espíritos. Isso durante o transe sonambúlico. Então, nós fizemos uma tabela aqui, que ela pode definir muito bem essa diferença entre o indivíduo encarnado falando e o indivíduo em estado sonambúlico falando. O espírito, ele está encarnado e desperto, ou ele está no estado sonambúlico. A sua consciência, a lucidez da consciência é limitada à atividade cerebral dele, ao que o córtex dele oferece, a cognição dele, a neurofisiologia dele. Porém, quando ele está no estado sonambúlico, essa consciência se dilata e ele tem a clarividência e novas percepções. Nós vimos na aula anterior um caso muito interessante de uma sonâmbula, a senhora Roger, que me entusiasmou muito, né? Havia um senhor em Paris que saiu de casa, era um empresário, né, limitado, mas era um empresário, para fazer os pagamentos do fim do mês, e saiu de casa e não voltou mais, esse senhor. E já faziam 3 dias que ele estava desaparecido. A família suspeitava de um assalto, um latrocínio, alguma coisa séria, porque ele estava com dinheiro. Então, essa senhora, filha dele, procurou Allan Kardec e foram ter com uma médium sonambúlica muito boa, da confiança dele, chamada Madame Roger. E ela entrou em transe e disse: olha, eu vejo ele, aí Márcia, eu vejo aqui a partir das 3 horas da tarde. Ele está atravessando uma ponte do Rio Sena, foi para o outro lado, ele tem uma necessidade imperiosa de obrar, então ele está descendo a margem do Sena para poder, né, fazer a necessidade dele. Em dado momento ele escorrega, bate com a cabeça numa pedra, perde a consciência e é levado pela água e se afoga. Muito bem. Vocês não vão encontrar o corpo dele no local que ele caiu, mas daqui a alguns dias ele vai estar nesse local. Eu vejo também que ele está com dinheiro debaixo do colete e com chaveirinho. Muito bem. Foi essa a visão da sonâmbula Roger, senhora Roger. Passado efetivamente alguns dias, ou 2 dias, Allan Kardec não diz, então o corpo do indivíduo flutuou e realmente ele foi encontrado com dinheiro, com chaveiro e com as calças caídas, né, que denotavam o que ele estava propondo, né, querendo, a necessidade fisiológica. Então, esses são casos interessantíssimos que a gente estudou sobre o sonambulismo. Só que o sonambulismo exaure o indivíduo. Nós não podemos utilizar métodos sonambúlicos com tanta insistência, porque ele perde muito a força vital.
que o espírito sai do corpo, e em saindo do corpo ele vitaliza menos o corpo. Então, isso são fatos espíritas que a gente conhece ou está estudando, né? Enfim, ele como sonâmbulo, ou ela, tem a clarividência dilatada e novas percepções. A memória do encarnado é limitada à vida presente. A do desencarnado, ou do espírito, expandida à vida passada. Os conhecimentos intelectuais do encarnado são aqueles que ele adquiriu na vida presente. Os outros são trazidos das vidas passadas e também mediante confabulação que ele tem com outros espíritos no momento do transe. E o juízo de realidade do encarnado é o mundo material. Ele só vê o mundo material. E o que está como espírito vê o mundo espiritual, tem outra realidade da vida. Então essas são algumas diferenças que nessa tabelinha foi construída. Pelos fenômenos do sonambulismo, quer natural, quer magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma. Isso aí é clássico. Quem quiser duvidar, duvida. Mas esses fatos caracterizam a existência da alma. E nos faz assistir ao espetáculo, sublime espetáculo da sua emancipação, quer dizer, do seu afastamento do corpo. Abre-nos dessa maneira o livro no nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, isso aí é clarividência, evidentemente que vê, mas não com os olhos do corpo. Vê-se a si mesmo, nós estudamos na aula passada, transportado ao local. Ele se transporta ao local da vidência e ali, presente, ele descreve. Né? Lá se acha, pois, alguma coisa dele. E como o seu corpo está aqui e ele está vendo uma coisa distante, então isso justamente é o transporte da alma. São fatos espíritos. Por acaso aqui, hoje, eu recebi do Wilson o livro aqui, a nova edição, do Memórias de um Presidente de Trabalho. Está aqui. Que eu trabalhei muitos anos atrás com isso, fiz esse livro. Hoje é a segunda edição. Aí eu discuti com os editores e botei aqui relatos de sessões de fenomenologia espírita. Porque essas memórias do professor Rocha Lima aqui são mais da fenomenologia espírita. Aí quando eu fiz o prefácio, eu fiquei muito gratificado ao ler isso, eu expliquei justamente isso, que é um livro que descreve as sessões de materialização, os fenômenos espíritas, sobretudo os fenômenos físicos, com muita eu diria, riqueza, né? Enfim, foi isso que eu, depois da segunda edição, eu fiz isso em janeiro de 2015, esse prefácio. Ficou lá esse tempo. Então, a segunda edição. Isso me gratificou muito, porque nós sabemos disso. E nós temos que pensar também que nós somos espíritos. Se nós acharmos que somos o corpo só, e que o mundo material vai responder pela nossa felicidade, nós estamos com o referencial errado e vamos sofrer. O mundo material é transitório. Os problemas que nos surgem são problemas fugazes. Nós temos que ter uma visão mais dilatada também na compreensão da nossa existência. Aí vem o meu comentário. O sonambulismo é um dos fenômenos que vem comprovar a existência de um ser inteligente com faculdades intelectuais próprias, independente do ser humano, corpóreo e material. Quer dizer, é um ser inteligente. Círculos de expressão intelectual o tornam igualmente independente
da atividade cortical do cérebro. É a alma quando inteligência encarnada, espírito desencarnado. Está claro? Né? Está muito claro, né? Então, aqui vem mais um gráficozinho. O sonambulismo comprova a existência de um ser inteligente independente dado corpo humano. Quer dizer, pelos fenômenos sonambúlicos, nós vemos que o corpo está deitado naquele lugar, e na aula passada eu também falei muito do seu Eurípides de Bassanufo. Eu estou rouco porque eu estou tomando um remédio para arma, ele dá esse efeito colateral aqui. Enfim, então o seu Eurípides, ele dava aula no Colégio Allan Kardec, foi o primeiro colégio espírita que existiu no Brasil, lá em Sacramento, Colégio Allan Kardec. E, às vezes, ele sentava na mesa da sala de aula e cochilava, assim, cabeça tombava. Os alunos ficavam atentos e não falavam nada, porque já compreendiam o que acontecia com o professor, eles respeitavam. Nesse momento, narravam depois que ele, Eurípides, seu Eurípides, tinha ido a um lugar tal e tal, falado com a pessoa tal e tal, ou atendido o doente tal e tal. Nesse momento, ali, quando ele estava dormitando. Ou seja, o espírito dele se emancipou e foi até o lugar atender. Era impossível ele estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele estava ali no corpo, mas o espírito estava atendendo. Então, são coisas clássicas descritas na nossa literatura espírita. Então, esse ser independente é um ser inteligente. E aqui nós temos a inteligência humana. Mas ele vai depender da inteligência humana. Quando ele se emancipa aqui, a alma, o espírito, enfim, ele expressa, independentemente do corpo carnal, ele expressa os seus conhecimentos, etc., dependendo, obviamente, do grau de evolução. Muito bem, aqui tem uns comentários do Allan Kardec. A aula é muito grande, eu tenho que correr um pouquinho e pular, isso não tem muito interesse para nós. De toda forma, o sonambulismo, ele nos acena com o método de pesquisa da psicologia experimental, porque nós vamos entrar no comportamento do espírito, ou seja, na psicologia do espírito. Isso, quando aplicado no espírito, vai falar da psicologia do espírito. O comportamento, as atitudes, os afetos, etc., do espírito. Enfim, que vai falar também da psicologia do encarnado. Interessante, né? A relação espírito encarnado, psicologia do espírito, psicologia do encarnado. Aí tem essa citação do professor na Revista Espírita. Pois estudar a natureza dos espíritos é estudar o homem. Por isso que esta natureza um dia participará do mundo dos espíritos. Ou seja, a psicologia, melhor dizendo. Enfim, então, o grande problema da psiquiatria, da psicologia, enfim, das ciências que procuram estudar o comportamento humano, seus afetos, seus sentimentos, não é? Seus transtornos, o grande problema é que eles, dos cientistas, ou psiquiatras, psicólogos, é que ignoram a existência do espírito. Mas o espírito é o grande fator gerador de tudo isso. Quando o indivíduo tiver acesso à psicologia do espírito, nós teremos uma outra psicologia, não essa, que está limitada como a psiquiatria à neurofisiologia, às substâncias bioquímicas no cérebro, a impulsos sinápticos, enfim, a toda atitude que o cérebro produz. Mas o cérebro
ele é apenas um receptáculo dessa inteligência que vem de fora. Ele é um órgão apenas transmissor, como a televisão transmite uma imagem de alguém. A imagem não está na televisão, a imagem está lá fora. Então o cérebro transmite essa vontade, essas ações do espírito. Então, quando houver a psicologia do espírito, nós teremos um grande avanço no tratamento, no estudo da psicologia humana e também dos transtornos mentais. Enfim, esse que é o grande colaboração aqui, por isso que ele deu o nome da Revista Espírita, Jornal Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Deu um subtítulo, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Essa Revista Espírita são 12 números que ele mesmo escreveu durante 12 anos seguidos. Pouca gente conhece, mas é um trabalho que dá muita fonte de pesquisa e de estudo. Em seguida, nós passamos para o êxtase. O êxtase é um pouco diferente. É um sonambulismo muito mais avançado. Quer dizer, a emancipação da alma vai chegar a uns sítios muito mais distantes, muito mais elevados que o sonâmbulo alcança. É um estado mais diferenciado. Então, no êxtase, no sonho e no sonambulismo, o espírito anda em giro pelos mundos terrestres. Quer dizer, ainda, no nosso sonho, nós estamos muito ligados ao mundo. No êxtase, ele vai no mundo desconhecido, o dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem que todavia lhe seja ilícito ultrapassar certos limites, porque se os transpusesse, totalmente se partiriam os laços que o prendem ao corpo. Então, o estático, ele entra num estado de gozo infinito, de felicidade, por ter alcançado esse plano espiritual. Mas o risco é que o estático se seduza tanto por esse plano que ele não queira voltar. Aí ele vai desencarnar. Então há que ter muito cuidado com o êxtase, para o indivíduo não voltar, ter que voltar ao mundo. Não é? De todos os tipos de emancipação da alma, é o êxtase o seu mais alto grau. Quanto mais se libera do corpo, distende as energias perispirituais, não é? Porque o espírito está preso pelo perispírito ao corpo físico, por esse processo energético do perispírito. Como Allan Kardec descreve, alcança espaços celestes. Aí ele tem uma felicidade indizível, inefável. Aí comunica-se com os espíritos etéreos. A emancipação é maior que no sonho e no sonambulismo, claro. Caso o estático não tenha o seu grau de emancipação limitado por seus guardiões, que ele tem que ficar sob controle, pode ocorrer a total distensão das energias perispirituais e com isso ele desencarnar. Está claro? Vamos andando aqui. Então, é o problema. No grau de emancipação, aqui tem o estático. A energia espiritual caiu de 100 para 40. Então, ele já conseguiu sair do corpo muito bem. Porém, quando essa energia espiritual vai subindo, vai caindo para quase zero, ele tem uma situação que ele sofre o risco de desencarnar pelo êxtase. Ou seja, desde que o espírito se separe do corpo, rompendo a energia espiritual que ele passa, o indivíduo morre. A morte não existe como o homem concebe, materialmente falando.
com a parada dos traçados eletrocefalográficos, que são critérios diagnósticos de morte. A morte ocorre efetivamente quando o espírito se desgarra do corpo. Então nós temos que entender isso nas experiências de quase vida, que o sujeito às vezes tem uma parada cardíaca. Da parada, ele entra, fica como morto, começa a ressuscitar ele, em contato com ele em si mesmo. Ele espírito. Então, não há como descrever essa experiência. Então, eu queria que vocês entendessem isso. Lá no Salmo, que eu sempre repito, Salmo Davi, ele diz: eis que sois todos deuses, sois filhos do Altíssimo. Quer dizer, a qualidade de nós sermos deuses, o atributo, nós não somos deuses, mas temos atributos de deuses, porque Deus é um só, porque nós somos herdeiros de Deus. Então, como nós, no cotidiano da vida, nos perdemos a essência do nosso ser, do nosso espírito, nos desesperamos, somos conduzidos às vezes por interesses daqui, interesses dali, ficamos fragilizados, adoecemos, enfim. Mas por trás de tudo isso existe um ser inteligente, que é o nosso espírito. Ou seja, nesse estado desaparecem todos os pensamentos do mundo, cedendo lugar ao sentimento apurado que constitui a essência mesma do nosso ser imaterial, a essência do nosso espírito. Olha que experiência. O êxtase, por sua elevação, num primeiro momento, não só faz cair a energia do corpo físico, como num segundo a do perispírito. Ora, o espírito atenuando sua energia mental para o perispírito, pode, através de lampejos, espécie de focos de luz intermitente, manifestar a sua essência, seu verdadeiro ser, nosso verdadeiro ser. Então a gente tem que pensar, tem que sentar, Pina. Isso é muito bacana, muito profundo. O espírito é, se o quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Que Allan Kardec pergunta qual é a forma do espírito. Pergunta 88 do Livro dos Espíritos. Vai ver. É uma luz. O espírito é luz. Luz. Ele diz, o espírito comunicante diz, mas essa luz, nós não entramos em contato com ela. Entramos em contato com os pensamentos que nós produzimos. Como espíritos. Pensamentos esses que, condensados, vão formar o nosso perispírito e, juntamente com eles, pensamentos, o perispírito, o nosso corpo físico. Nós, pelo pensamento, criamos os nossos corpos, perispiritual e físico. Então, quando nós temos essa oportunidade, que eu acho que ninguém teve aqui, nem eu tive, isso é uma coisa, não vou dizer impossível, mas é quase impossível. Quando nós temos condição de mudar, pelo menos, nosso padrão mental, nosso pensamento, nós mudamos as coisas ao nosso redor, nós mudamos a nossa saúde, nós mudamos a nossa doença, nós mudamos. Então, essa centelha vai ficar mais ativa, porque o nosso pensamento vai ficar mais depurado. Então, o êxtase é justamente
esse momento que, num claro escuro, o espírito consegue ver a si mesmo, sem mais nada, ele mesmo. Por isso que é indizível lá no terceiro céu, não é? Do Paulo apóstolo, não foi? Não foi no terceiro céu que ele descreveu? Terceiro céu. Você viu aí que é o terceiro céu. Vamos lá. Então, esse é um esqueminha, o corpo físico, quando quebra a relação dele com o perispírito, as funções vitais ficam aproximadamente iguais a zero. Quando o perispírito tem a sua energia quebrada pelo espírito, ficam aproximadamente iguais a zero, aí já não tem físico, perispírito, tem o espírito. As pessoas não entendem isso, Márcia. Elas confundem espírito com perispírito. Pouca gente entende isso. Eu vi o espírito. Não, você viu o espírito. Você viu o perispírito do espírito. O espírito se materializou. O perispírito do espírito se materializou. Porque o espírito, como esse ser, ele não chega. Ele chega através do seu pensamento, que ele vai criando o que nós chamamos ideoplastia, criação do pensamento. Então é muito profundo e muito bonito. E vai colocando de lado tantos preconceitos e tantos rituais e tantas ideias que as pessoas na casa espírita têm. Inteiramente entregue a tão sublime contemplação, o estático encara a vida como paragem, a vida apenas como uma paragem momentânea. Considera os bens e os males, as alegrias grosseiras e as misérias deste mundo coincidentes fúteis de uma viagem, cujo final tem a felicidade de avistar. Então ele vê uma nova realidade, não é? Se ele vê uma nova realidade, nós vamos entender que eu escrevi, aqui foi escrito, né? De posse e tamanho estado do espírito, e ao comparar o mundo etéreo que se desdobra à frente dos seus olhos, né? Compreende a banalidade das suas preocupações, cai em suas expectativas e interesses. Desliga-se afetivamente do mundo em que vive. A analogia que aqui cabe é de um indivíduo com os pés no chão, no meio de uma cidade de prédios altos. Nem o traço do horizonte pode ver. Ao tomar um avião, das alturas tudo lhe fica pequeno, mirrado, enquanto a linha do horizonte aparece-lhe nítida, como a fundir o céu com o mar. São dois referenciais: matéria, o mundo e o espírito. São duas realidades, a etérea e o mundo, e por consequência, dois juízos. Eu sempre gosto de citar um filósofo húngaro, se não me engano, acho que foi morar nos Estados Unidos, Thomas Kuhn, estudou muito isso, questões de referenciais, e ele mostrou muito bem que quando nós mudamos um referencial, nós mudamos a realidade. Por exemplo, quando Galileu e Kepler mudaram o referencial da Terra, que não era o centro do universo, mas um planeta que orbitava em torno do Sol, ele mudou uma nova realidade. É que a gente chama a cosmogonia mudou, essa concepção do cosmos. E assim vão mudando a realidade, novos referenciais, novas realidades. Nesse caso, quando o espírito ele subiu e teve esse estado estático, ele viu uma outra realidade. Portanto, ele viu uma nova cena. Portanto, ele mudou o seu juízo. Só que ele vai esquecer quando mergulhar no corpo físico, que o corpo físico não vai gravar, não tem
registro capaz, por ser denso, então essas impressões não conseguem criar ranhuras no cérebro ou estimular os ácidos nucleicos lá da memória para que ele grave. Não consegue. São estímulos muito etéreos. Ele esquece. Mas as coisas estão andando aqui, né? Dá-se com o estático que se dá com sonâmbulos, mais ou menos perfeita, podem ter a lucidez. E o espírito mais ou menos apto a conhecer e compreender as coisas, conforme seja mais ou menos elevado. Quer dizer, sempre também depende do espírito sonâmbulo, né? Muitas vezes, porém, há neles mais excitação nos estáticos do que a verdadeira lucidez. Ou melhor, muitas vezes exaltação, que lhes prejudica a lucidez. Eles ficam exaltados. Daí o serem frequentemente suas revelações um misto de verdade e erros, de coisas grandiosas e coisas absurdas, até ridículas. Vamos dar uma parada. Vocês já viram esses místicos que dizem que entraram em êxtase e começam a falar uma porção de coisas e que o público está ali, os seus seguidores, tal e qual, daqui a pouco vai fundar uma religião em cima das suas revelações? Então, muito disso eu diria, é a exaltação do humor dele. E como o humor está exaltado, quando nós estamos ansiosos, né, Paulão, né, Rosa? A gente fica sem fixar a ideia direito, sem atenção. A gente fica dispersivo. Então, ele fica, quando alterou aquele humor dele, ele se perde. E ainda vem os espíritos má fé, vou dizer aí, que vão induzindo ele a achar aquilo. Então, você faz revelações maravilhosas, mas todas elas podem ser inverídicas, mesmo que ele esteja em êxtase. O fato de estar em êxtase não significa que ele diga a verdade. Como o fato, aí fraterno, do sujeito estar mediunizado, não significa que ele tenha capacidade de tratar alguém ou de dizer a alguém conselhos, etc, etc. É um estado de consciência, mas por trás disso nós temos que utilizar, como o professor disse, a razão, a lógica. Então, dois aspectos são assinalados e que vêm comprometer a confiabilidade das informações do estático. O que é? O grau de elevação moral do estático, a semelhança do sonâmbulo, ele tem que ter elevação moral, e o estado de exaltação do humor, que pode lhe sobrevir, confundindo as percepções e fala. Tudo isso concorre, pois, para o seu discurso, em seu discurso, mesclar-se informações corretas com outras do seu imaginário, da sua criação. Então, aqui nós temos um quadro que mostra esse cipoálpao que a gente vive no espiritismo. Se nós não aplicarmos a razão e a lógica, se não nos deixamos envolver pelo que os indivíduos fazem e falam, ou mesmo na espiritualidade. Cipoal. Quando ele tem humor estável, as informações são verossímeis. Quando ele tem exaltação do humor, essa seta está errada, deve vir para cá. Exaltação do humor, as informações são fantasiosas. E ainda, de acordo com as suas condições morais, as informações podem ser verdadeiras ou falsas. Então, dessa exaltação do humor, mais o grau de evolução moral, pode ter uma mescla de informações que
não são verossímeis, porque esse quadro tinha que ir aqui para baixo, essa seta não entrava aqui. Então, são critérios que o professor nos coloca sempre no estudo. E ele diz, dessa exaltação que é sempre uma causa de fraqueza, quando o indivíduo não sabe reprimi-la, o indivíduo tem que se controlar. Vocês entendem? Ou não? Por exemplo, às vezes eu ficava mediunizado para incorporar. E o espírito começava a falar palavrão, qualquer coisa errada. Aí eu dizia, não vou. Eu, Paulo, dizia, não quero isso aqui na incorporação. Você acha que você me domina? Não me domina. Eu quero que você trabalhe direito e corretamente. Aí ele sossegava. Então, a mediunidade também depende da nossa capacidade de controlar os eventos que ela produz. Nós como espíritos. Porque nós não estamos totalmente inconscientes. Essa coisa de dizer que o médium é totalmente consciente, eu ainda estou para ver. Eu acho que ele é totalmente consciente quando recebe uma anestesia geral. Aí eu garanto. Ou na veiazinha um sedativo lá para dormir um pouquinho antes de fazer o exame. Toma. Ali sim. Agora, não achem que o médium não tem. Por mais que ele faça, ele ainda tem um nível de percepção. O ideal é ele não ter, mas ele tem sempre. Então, nesse caso, Allan Kardec chama de fraqueza, pelo indivíduo se deixar levar pela exaltação. Indo durante a exaltação, esses espíritos inferiores aproveitam para dominar o estático, tomando com tal intuito aos seus olhos aparências que mais afirmam as ideias que nutrem no seu estado de vigília. Isso é interessantíssimo, que quando o sujeito está exaltado, estático, os espíritos que estão ao lado dele mentalizam Nossa Senhora. Está certo? Mentalizam e criam a imagem de Nossa Senhora, igual a gente cria uma imagem numa tela de cinema, pelo pensamento deles. E o sujeito, estou vendo Nossa Senhora, está dando uma revelação, primeira, segunda, terceira, e vai por aí. E vai por aí, eu não vou dizer de tudo que a gente vê, porque cada um tem direito a acreditar como queira. Mas lá no Amazonas também tem essas coisas. Fulano diz que esse chá é assim, assim. Esse chá é alucinógeno, não é? É alucinógeno, já estudou muito bem, farmacologista, ele dá uma alucinação. Enfim, os pajés também tomam esses chás, tomam chás para receber os espíritos, recebe, mas nem sempre é isso. E aí, quando o espírito de má fé vê, ele cria aquela imagem, cria a imagem de Nossa Senhora, ali vai dar a mensagem que viu Nossa Senhora, que Nossa Senhora disse isso, 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 isso. Pronto, acabou. Foi. A fraude já foi. Influenciado pela exaltação, Allan Kardec chama fraqueza, que provém da estrutura moral do espírito. Facilmente, espíritos de má fé aproveitam para iludi-lo, criando imagens e formas, quando cria formas pelo pensamento, é a ideoplastia de ideia e plastos, formar. Ideoplastos, ideia e formação. Poder do pensamento em criá-las, todas irreais, regra geral, ligadas à sua crença. Quer dizer, ele aproveita aquela crença dele, aquela religião, quando ele está em estado de vigília, ele ainda fortalece aquilo com as suas fantasias, com a ideoplastia. Né? Então, aqui mostra justamente isso. O estático tem humor exaltado, e em cima, e nesse humor exaltado, ele entra em contato com o credo, artigos de fé da religião dele. Os espíritos de má fé criam imagens e atuam, então, no polo de convicção, e aí as informações
são dadas por esses aqui e não pelo estático. Há nisso impedimento, mas nem todos são assim. Cabe-nos tudo julgar friamente e pesar na balança da razão. Né? Tudo bem. Então vamos andar mais um pouquinho. A dupla vista, nós já vimos a dupla vista, mas voltou Allan Kardec a ver. Né? Houve a faculdade que ele vê, ouve e sente além dos limites dos sentidos humanos, não é isso? É a dupla vista, tem a vista física e a vista espiritual. É um caso de emancipação da alma, ocorre quando a alma transporta-se a dado local situado à distância, e ali presente a cena descreve. É a dupla vista à distância, isso nós vimos. Pode ocorrer também no próprio local em que o espírito encontra-se emancipado, que então descreve cenas ao seu derredor. A visão pode ser simultânea à física, daí o nome dupla vista, porque ele tem a visão espiritual e tem a visão física. Aí ele descreve que no momento que a dupla vista se produz, o indivíduo tem uma transfiguração, o olhar apresenta alguma coisa de vago, ele olha sem ver, a sua fisionomia reflete como uma exaltação e ele parece assim aleiado, né? Parece sedado, torporoso. Né? Isso é a expressão facial dele. E o professor Kardec chama para essa transfiguração e o alinhamento das coisas, nesse momento que ele dá dupla vista. E a expressão da alteração do estado de consciência, que é o afastamento da alma do corpo, porque todo processo de emancipação é a alma afastada do corpo. O olhar apresenta alguma coisa de vago, olha sem ver, chama a atenção como igualmente foi visto, independer da visão comum. Quer dizer, isso aí pode fechar os olhos dele, ocluir que ele continua com a dupla vista. Né? Aqueles que têm a dupla vista acham às vezes até natural. Eles veem aquilo naturalmente, né? E nada aparecendo, qualidades excepcionais. Porém, quando o transe acaba, né, o transe sonambúlico, quando se dá a dupla vista, ele esquece e tudo caminha normalmente. Né? O poder da dupla vista varia, que vai desde a sensação confusa, ele estuda. Vai desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes e ausentes. Quando rudimentar, confere a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma certa segurança nos seus atos. É um feeling que a pessoa tem, né? Um sentimento, né? Que é uma variante da dupla vista. A que se pode dar o qualificativo de precisão de golpe de vista moral. Quer dizer, eles têm uma capacidade de raciocínio dentro do conceito moral muito precisa. Mais um pouco desenvolvida, ela gera certos pressentimentos no indivíduo. Ele pressente alguma coisa. E mais desenvolvida, pode até narrar acontecimentos que se deram no passado ou que irão se dar no futuro. Então, essa dupla vista, ela não só é a segunda vista da visão, como ela tem também uma série de desdobramentos, desde a sensibilidade, um feeling, um sentimento, até realmente uma descrição da pessoa, de fatos que se deram no passado com ela e outros que poderão se dar. Então, aqui tem a tabela, mais uma tabelinha, que mostra as variações da dupla vista. Em relação ao desenvolvimento da sensação perceptual, ela pode ser confusa, ter graus de variação, aqui,
para maior ou menor nitidez, clareza ou maior clareza, e nos objetos presentes e ausentes. Ela pode descrever isso, objetos ausentes. Quando ela é rudimentar, aí no seu desenvolvimento, ela dá ao tato a perspicácia, mais desenvolvidos pressentimentos e bem desenvolvida acontecimentos passados e futuros. Então, eu acho que a aula está terminando, né? Interessante. Então, nós pegamos um exemplo do livro A Gênese, o milagre e as predições segundo o Espiritismo. E no livro A Gênese, Allan Kardec estuda os milagres de Jesus, que são as suas curas, as suas predições e tudo aquilo que ele produziu, que a teologia chama de milagre, que muitos espíritas, sem estudar a doutrina, acham milagres. Eu sempre, alguma aula atrás, eu disse isso aqui. O Chico Xavier chegava para a pessoa e dizia: fulano, assim está acontecendo isso com você, tem um espírito aqui que é do seu pai, não sei o quê, ou tem uma pessoa de chapéu, papau, é minha mãe, o meu pai, não sei o quê, e a pessoa ficava, eu diria, estupefada, né? Surpreendida, né? E dizia: puxa, que coisa, o Chico é maravilhoso, olha só, ele viu tudo, não sei o quê, mas viu porque ele tinha dupla vista. Não é assim. Então, foi por isso, eu volto a dizer, que Allan Kardec publicou o livro A Gênese, que é o último livro dele, é de 1968. Ele vai falecer em 69, em 31 de março de 69. Ele produziu esse livro porque tem uma parte que é a Gênese, que é a origem do espírito, a origem do homem, a origem do universo, as origens de tudo que existe se manifesta materialmente e espiritualmente, ele propõe. Mas a segunda parte é os milagres, estuda os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Só que o professor, acho que ele não conseguiu, nesse momento, ele botar parte 1, o milagre, parte 1, Gênesis, embaixo, parte 2, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, todo mundo só fala Gênesis e não sabe que a parte, para mim, mais sedutora é os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Mais interessante, embora a outra também seja. Então, como ele estuda Jesus e procura colocar Jesus dentro da faixa da doutrina espírita, coisa que muita gente pulou, Aninha, quando ele fez isso, e o meu livro é um livro também da FEB, tem logo um pé de página lá da diretoria da FEB. As opiniões do autor são opiniões que só o tempo poderá autenticar. Quer dizer, desacreditando o que o Kardec escreveu. Está lá, quem quiser ler o pé de página, eu não sei que página tem, edição da FEB. Quer dizer, querendo desacreditar Allan Kardec. Por quê? Porque tinha uma briga lá de Rusteng e Kardec, que é uma confusão bárbara. Até hoje ainda tenho resíduos disso. Meus avós, nossos avós espíritas, Paulão, não sabiam nada. Era uma confusão bárbara entre eles. Eu fico vendo como eles eram primitivos. Meus bisavós, etc. Os primórdios do Espiritismo no Brasil é uma verdadeira bagunça. E ainda, muita coisa anda nessa bagunça. Enfim, então Allan Kardec, como ele quer colocar Jesus dentro da doutrina, porque o que vale para Allan Kardec na doutrina, no Evangelho de Jesus, são os seus ensinamentos morais. Ele abre muito bem isso. A vida de Jesus é constituída pelos fatos cotidianos dele, pelos milagres, pelas predições, pelos ensinamentos morais. Todos esses três primeiros, o cotidiano da vida dele, que está nos evangelhos, os milagres e as predições, são
objeto de contestação. Mas os ensinamentos morais, esses perduraram até hoje, e esse que é o grande valor. Esses não podem ser contestados. Então, ele puxou aqui dentro do ponto, eu que puxei isso, né? Fui lá no Gênesis e falei sobre a pesca milagrosa. Vamos lá, Bilco. Vocês conhecem, né? Conhecem, né, Carlinda? A pesca milagrosa. Então, quando acabou de falar, disse a Simão: avança para o mar e lança tuas redes de pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Milagre? É milagre. É milagre. Yara, Irene, milagre, não é? Não é milagre tudo isso? Hein? Milagre? Milagre? Então, é isso. Então, estou me lembrando tanta coisa de milagre aí. Bom, mas a doutrina espírita não pensa assim. Pensa assim, como está na epígrafe desse meu prefácio à segunda edição. Ela pensa assim. O Espiritismo vem realizar ao seu turno aquilo que cada ciência faz à sua chegada. Nova ciência, nova física, nova química. Revelar novas leis e explicar, por conseguinte, os fenômenos que derivam dessas leis. O Espiritismo não faz milagres. Está aqui. A Gênese, papapau, 22ª edição, Leica, etc., página 222. Ele vai relevar lá as leis que regem o mundo espiritual. Leis físicas, lei dos fenômenos inteligentes e lei dos fenômenos materiais. Ele não faz milagres. Então, está ficando difícil. Sem milagre, onde é que fica a nossa fé? Não é isso? E vai-se a fé, diz Allan Kardec. Não, não vai-se a fé. Porque a nossa fé é raciocinada. Ela está baseada em fatos. Está baseada na nossa compreensão de Deus através da sua criação, das suas leis, da sua misericórdia. Ela está baseada em fatos. Como observador se baseia em fatos. A fé não vai, não. A fé fica raciocinada. Agora, essa fé fanática, que milagre, 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 essa vai embora. Vai-se a fé fanática, mas a raciocinada. Então, nós ficamos mais robustos, é o contrário. Nós ficamos mais seguros, ficamos mais firmes, ficamos mais alegres, ficamos mais confiantes em Deus. Nós rezamos para Deus sabendo que Ele vai nos ouvir, é diferente. Que se for do nosso merecimento, Ele vai nos assistir, é diferente. Que Ele não vai fazer nenhuma graça para nós, dar nenhuma graça, romper nenhuma lei espiritual, não vai romper a lei da causa e efeito, mas Ele pode nos dar recurso para atenuar a nossa convivência com a lei da causa e efeito. É diferente, é diferente. Nós não somos mais levados pela emoção, e sim pela razão. Então, com isso, com a pesca milagrosa, em Lucas, está aí a citação, 5:4.7,
ele comenta. Não é aí, Demétrio? Está gostando aí? Beijão. Nada apresentam de surpreendente esses fatos. Olha só como ele começa. Nada apresentam de surpreendente. Paulo, o negócio é pesado para o lado dele. Ele já começa fazendo tábua rasa disso, tirando o fato de ser surpreendente. Aquela época. Desde se conheça o poder da dupla vista. Aí. Dupla vista. E a causa, muito natural, dessa faculdade. Quer dizer, quem estudou a dupla vista vai entender aquilo ali pela dupla vista. Jesus a possuía em grau elevado, e pode dizer-se que ela constituía seu estado normal. Quer dizer, Jesus vivia dentro desse estado de alteração de consciência, conforme o atesta o grande número de atos da sua vida, os quais hoje têm a explicá-los os fenômenos magnéticos, nós vimos o sonambulismo, e o espiritismo. A pesca qualificada de milagrosa igualmente se explica pela dupla vista. Jesus não produziu espontaneamente peixes, onde não os havia. Ele viu com a vista da alma como poderia fazê-lo um vidente lúcido e vigiu o lugar onde se achavam os peixes, e disse com segurança aos pescadores que lançassem aí a sua rede. Olha só como ele diz, ele viu com a vista da alma, com a dupla vista, como poderia fazê-lo um vidente lúcido e vigil. E aí? Não dormir? E onde é que fica a fé? Vai-se a fé. A fé que está embasada nisso, vai-se a fé. Acabou-se a fé. Mas a nossa fé, poxa, ela está fortalecida. Ela está baseada em fatos. Ela está virando uma compreensão científica. Ela nos está dando o quê? O saber dos fatos espíritas. E o saber de Deus, que cria isso. Então, não há como negar Deus quando nós temos essa fé, que ela é lógica e racional. Mas há como negar os fenômenos, negar os mistificadores, que não são nem fenômenos aí, não é nem fraude aí, é fenômenos. Então, Allan Kardec, claro que quando ele colocou isso, a febre bateu nele. Mas o tempo não chegando, não é assim? O evoluir do tempo vai mostrando as coisas. Né? Então, é questão de tempo. A ciência vai chegar um dia que a ciência, no caso a física, isso não é conosco, ela vai chegar ao ponto limite das partículas elementares da matéria. É aí que vai acontecer. Quando ela chegar a esse ponto limite, hoje nós temos, acho que 32 partículas elementares da matéria que estruturam os prótons, os nêutrons. Não é mais o átomo que se fala, são bósons de Higgs, são quarks, são partículas elementares que vão... Quando ela chegar a essa partícula aqui, ó, ela vai ver que essa partícula elementar ela tem que ter uma transição para se tornar em matéria. Essa energia tem que ter uma transição. Quando ele chegar aqui, ó,
vai ser o limite da matéria e o mundo espiritual. Quando ela chegar a isso, ela detectar a energia do pensamento, que há experimentações que detectam isso já, muito elementares, eu trouxe muitas vezes isso aqui. Então, quando ela começar a ver que existe mais uma força da natureza, que é a força do pensamento, aí, pessoal, nós vamos, pela força do pensamento, pela energia do pensamento, vamos chegar lá. Porque hoje nós temos, quais são as forças? Temos a força da gravitação universal, temos o eletromagnetismo, tem as forças de agregação fraca do átomo, temos as forças de agregação forte do átomo, temos a nova força, que é o bóson de Higgs, que é uma força frenadora. Nós temos 5 forças, que a física já pegou. Esse bóson de Higgs foi uma aula de 2012, que a gente deu aqui. Foi uma aula bacana, muito bacana. Agora, quando ela sair e pegar, é aqui que é o pensamento, ela vai se debruçar e vai descobrir o espírito, pelo pensamento. Aí sim, aí as coisas vão mudar. Mas quando vão mudar? Quando o homem estiver preparado para isso. O homem não está preparado para isso, Demétrio. A humanidade não tem evolução ainda, moral, para entender isso. Então, os espíritos, ou Deus, no caso, só vai revelar isso a partir de um dado momento da evolução moral. Quanto tempo? Não sei, 300 anos, 400 anos, 500 anos, nem sei. Nem sei. Mas vai chegar um dia que isso vai se tornar um fato científico, o pensamento. Por aí vai chegar aí a existência dos espíritos. Então, esse foi o último parágrafo, eu não vou nem comentar, porque eu não comentei. Então, isso foi o final do resumo teórico sobre o sonambulismo, o êxtase e a dupla vista. Eu espero que vocês tenham assimilado essa aula, que ela dá uma visão muito grande da vida do espírito. E como temos ainda... Ele hoje está certo, né? Alguém quer fazer pergunta aí? Tem algum corajoso? Você não está falando mais, fazendo mais perguntas, hein? Estou desconfiado, hein? Vai lá, Paulo. É o Paulo que está falando. Obrigado, professor. Professor, voltando lá na página 4, no gráfico, grau de emancipação, energia perispiritual, estático, e lá em cima, desencarnação, né? 0 de energia perispiritual. Eu concluo que à medida que nós evoluímos, evolui também essa energia perispiritual. Claro. Então está diretamente proporcional. Chegando neste momento zero, ou próximo ao momento zero, nós podemos estar entusiasmados com o que estamos vendo e aí optar por ficar lá. Eu preciso considerar que eu participei de um planejamento e que eu tenho uma vida aqui, e naquele momento, quando eu fizer essa escolha, eu posso me considerar um suicida, porque eu estou largando toda aquela vida que ficou para trás. Eu estou abrindo mão daquele planejamento por estar emocionado com aquela situação e me deixar envolver pela essa forte emoção. Seduzido. E pegando agora a dupla vista no final aqui, quando a gente traz o exemplo da Bíblia, da pesca, voltando à ciência e não esquecendo da fé, quando a ciência observa a possibilidade
de fazer um equipamento chamado satélite. O satélite está lá, é lançado para o espaço e depois rastreado e operado aquele satélite à luz das possibilidades que aquele satélite venha a ter. Nós temos satélite que enxerga, e aí o homem enxerga através do satélite, lá o cardume, submerso numa determinada distância, né? Então ali nós temos uma fé no nosso trabalho, enquanto humanidade, né? E essa fé no nosso trabalho faz com que a gente constrói um satélite, e esse satélite traz para a gente, via ciência, uma dupla vista, que é a visão nossa, bem maior, uma visão bem mais ampla através de um determinado equipamento. E aí a gente não abandonou a fé, não. Foi a fé no nosso trabalho, na nossa evolução, que fez com que a humanidade construísse esse equipamento. Bom, a dupla vista é um fenômeno de caráter espiritual. E, no caso aí, Jesus, ele visualizou os peixes. Mas a dupla vista não se limita ao mundo material, né? Como nós vimos, os sonâmbulos, eles estão mais ligados ao mundo material com a dupla vista, né? Mas o estático, ele está mais ligado, ou a dupla vista, em espíritos encarnados, se ligam mais às coisas do espírito. Quer dizer, isso depende muito da opção. A dupla vista aí não é exata, porque o cara que está olhando na tela aquele cardume de peixe, ele está olhando com esse olho aqui, ó. Olho físico. Mas a dupla vista, esse olho físico aqui, em um olho espiritual, simultaneamente. Então ele aperfeiçoou a ótica para poder, enfim, sei lá, a aerodinâmica, a ótica, sei lá, tudo aquilo ali para ver isso. Mas o fato, para finalizar a aula, é que vocês devem estar bem despertos, bem acordados para as coisas do espírito. E, sobretudo, para a relação com Deus. Claro, a mediunidade, ela é uma qualidade orgânica. Mediunidade não se encontra, não se faz no centro espírita. O sujeito nasce com a mediunidade e o centro espírita apenas modela ela. Como um indivíduo nasce com aptidão para tocar piano, outro para pintar, outro para fazer cálculos, outro para fazer, enfim. Enfim, é uma aptidão, uma condição inata. É mentira que o centro espírita vai desenvolver a mediunidade, ou trabalhar a mediunidade. Ele vai ajustar a mediunidade a uma sintonização que permita ao espírito comunicante utilizá-lo. E isso se faz muito pela evangelização, que é a base de todo trabalho de educação mediúnica. Bom, eu até me perdi, né? Mas, não, tudo bem, não é, Irene? Eu estou só finalizando para vocês entenderem que o que mais importa em tudo isso, por Deus, é a nossa relação com Deus. Nós temos que nos aproximar de Deus. Nós não podemos ser levados pelo mundo, pelas preocupações do mundo. O mundo vai nos empurrando, mas nós temos que contra-reagir. Nós temos que nos aproximar de Deus. E nós aproximamos-nos de Deus, através de sentimentos, de uma pureza de coração, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus, está lá na bem-aventurado. Ver Deus, não se vai ver Deus, porque Deus não tem forma, mas vai sentir Deus, é diferente. Ver não existe, sentir existe.
Como nós não temos palavra para isso, é aquilo que chama lá inefável, indizível, nós usamos uma redução desse fato de ver, dando a palavra ver, mas não é exatamente isso. Então nós ficamos aqui, terminamos a aula, agradecendo a Deus, submissos a Deus, a sua vontade, adorando a Deus, porque pelo que Ele tem nos dado, Ele nos tem dado saúde, Ele nos tem dado paz, Ele nos tem dado proteção, e nós não sabemos isso. Nós somos gratos a Deus, porque Ele nos deu a vida, e mediante as suas leis, nos deu a oportunidade de reencarnarmos, e nos aperfeiçoarmos através da reencarnação. Nós temos que ser gratos, submissos, amando Deus. Então esse é o grande inário do final da aula, do nosso epílogo, esse sentimento de adoração por Deus. E a oportunidade de estarmos juntos aqui aprendendo, que também é uma coisa, eu diria, muito importante para todos nós e importante para mim também. Eu agradeço a todos vocês que são combustível da minha aula. Agradeço a Deus, os bons espíritos, toda a oportunidade de estar aqui, e todos nós estamos em paz, estamos tranquilos, estamos felizes nesse momento. Aqui estamos, nesse momento sim, porque estamos sentindo a presença de uma energia, estamos sentindo alguma coisa diferente que está nos tocando, os mais sensíveis vão sentindo, que vem lá de cima com uma manifestação de apoio ao que está sendo feito aqui. Portanto, vamos encerrar o nosso curso, pedir aqui tá bom. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, nós agradecemos pela aula de hoje, por tudo que está acontecendo aqui no nosso curso, e pedimos a Tua misericórdia para esses irmãos cujos nomes aqui estão passando por algum tipo de dificuldade, sofrimento, e para esses irmãos desencarnados. Pedimos aqui particularmente pela Lúcia Maria, que faleceu agora, há pouco tempo, estava na UPA da Cidade de Deus. O diagnóstico foi pneumonia, mas no nosso ver deve ter sido um problema coronariano agudo, um infarto. Que a Lúcia seja a partir desse momento já assistida pelos espíritos socorristas do lar de Frei Luís. E assim, em vosso nome, em nome de Deus, elevamos o nosso pensamento, Jesus, na prece que nos deixaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido.
não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, encerramos a nossa aula no dia de hoje. E que Deus esteja conosco. Paz, saúde, tranquilidade e proteção para todos os alunos e seus familiares. Amém.